Os olhos do mundo estão voltados hoje para os Estados Unidos. Eleitores americanos definem nesta terça quem será o próximo presidente do país. Kamala Harris e Donald Trump chegam praticamente empatados ao final da corrida eleitoral. E o nosso enviado especial Nova Jersey, Eustáquio Ramos, traz mais informações. Bom dia para você, Eustáquio. Ótimo dia para você, Kátia Pereira. Ótimo dia para você que nos acompanha na Itatiaia. 7h04 no Brasil, 5h04 da manhã, neste momento em que em Newark, estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, dia histórico para os americanos. Eles vão escolher o 47º presidente, eleição de número 60 aqui no país. Nós estamos com as informações das últimas horas de pesquisas que mostram um cenário totalmente indefinido. Pesquisa NBC, ou melhor, pesquisa CNN mostra 47% das intenções de voto para Donald Trump e 47% para Kamala Harris. Pesquisa NBC, 47% para Trump e 46% para Kamala Harris. E uma pesquisa The New York Times, empate também entre os dois nesses mesmos percentuais. Nós estamos já recebendo aqui no Jornal da Itatiaia o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, que está aqui nos Estados Unidos, Leonardo Spencer. Ele é professor de Direito do IBMEC e também integrante da Academia de Direito Político e Eleitoral. Explicando para você que nos acompanha na Itatiaia, né, professor, que as eleições aqui nos Estados Unidos, a votação é diferente. O voto popular, ele tem, claro, a sua validade, mas quem escolhe são os delegados que estão espalhados pelos estados, né? Cada estado tem um número X de delegados eleitorais, variando de 3 a 54. O estado que tem o menor número de delegados tem 3. O maior, que é a Califórnia, tem 54. E eles é que decidem, né, professor? O candidato tem que ter maioria entre os delegados, tem que conseguir 270 votos dos 538. Nós temos que destacar que a eleição nos Estados Unidos, ela ocorre por um sistema diferente da eleição brasileira. Enquanto no Brasil nós votamos diretamente e elegemos o candidato que alcançar a maioria absoluta dos votos, aqui nos Estados Unidos eles utilizam um sistema de colégio eleitoral. Então, cada estado realiza a votação e aquele candidato que vencer no estado leva todos os delegados do estado, que posteriormente no colégio eleitoral farão a escolha do presidente em um mandato imperativo, ou seja, o delegado do estado, ele tem que votar de acordo com a escolha do estado. Então, exemplos comuns desses estados pêndulos são a Pensilvânia, Ohio, a Geórgia, mas evidentemente essa lista pode variar conforme o cenário político e a preferência dos eleitores em cada eleição. Obrigado ao professor do IBMEC, do curso de Direito, Leonardo Spencer, ele também que é juiz do Tribunal Regional Eleitoral, integrante da Academia de Direito Político e Eleitoral. Ele está aqui nos Estados Unidos como observador convidado pela ONG Transparência Eleitoral. Nós estamos recebendo também outro especialista na área, que é o professor Oswaldo Deon. Ele é consultor, doutor em Relações Internacionais, está concluindo um grande estudo sobre as eleições americanas. Professor Oswaldo Deon, o senhor tem já um mapeamento aí de onde Donald Trump e Kamala Harris são favoritos? Quais estados, quais regiões? Bom dia. Os democratas, eles têm hoje maioria e terão maioria, não só nessa eleição como nas outras, em estados como a Califórnia, Nova York, Massachusetts, Maryland. Muito provavelmente terão uma quantidade para arrancar inicialmente, né, no colégio eleitoral muitos votos, mas os republicanos tendem a ter a maioria nos pequenos estados que têm o menor número de votos no colégio eleitoral. Alguns estados podem ser decisivos, né? Como é o caso do Texas, eu disse também do Arizona, Flórida, mas com maior destaque para a Pensilvânia. Meu destaque também, no que diz respeito aos estados mais decisivos, vai para o meio oeste, Michigan e o Wisconsin. São estados que podem decidir a eleição. Obrigado, professor, consultor Oswaldo Deon. Ele que está concluindo um estudo sobre as eleições americanas, ele é doutor em relações internacionais, está nos ajudando nesses dias a entender o processo eleitoral americano. Lembrando que aqui nos Estados Unidos tem 240 milhões de pessoas aptas a votar, mais de 80 milhões já votaram antecipadamente, então, em tese, 160 milhões de pessoas estão aptas a votar
e lotar os colégios eleitorais nesta terça-feira, dia 5. Saiu uma previsão, uma estimativa de algumas autoridades, de alguns estudiosos, de ontem para hoje, de que a eleição possa ser definida, o resultado anunciado até amanhã, porque não havia uma definição se seria hoje ou seria nos próximos dias, se demoraria por causa dessa questão de eleição indireta, do acirramento da disputa, mas saiu uma projeção de que esse resultado pode sair amanhã. Vamos acompanhar o desenrolar desta terça-feira e da quarta também com a apuração dos votos. Direto dos Estados Unidos, ao vivo na cobertura da eleição americana, repórter Eustáquio Ramos. E o nosso enviado especial Nova Jersey, Eustáquio Ramos, traz outras informações desse dia histórico para os Estados Unidos. Oi, Eustáquio. Kátia Pereira, 5h52 da manhã aqui em Nova Jersey, 7h52 aí no Brasil. A abertura e o fechamento das urnas eletrônicas depende da legislação de cada estado. Tem estado que começa a votação de madrugada e tem outros que a votação termina à noite. O certo é que o prazo para fechar as urnas é à noite. A única projeção em relação à apuração dos votos e divulgação do resultado mostra que o próximo presidente ou a próxima presidente pode ser conhecido amanhã à tarde, mas depende do acirramento da disputa. E a disputa está acirrada. Todas as pesquisas mostram empate entre Kamala Harris e Donald Trump. No caso de 2016, para se ter uma ideia, Donald Trump foi declarado vencedor na manhã seguinte à votação. Em 2020, Joe Biden foi declarado vencedor 5 dias depois. Vamos então aguardar como será a situação aqui nessa eleição histórica, com esse empate histórico entre Kamala Harris e Donald Trump. As últimas pesquisas mostram empate absoluto. É a Itatiaia na cobertura da eleição americana, ao vivo dos Estados Unidos, repórter Eustáquio Ramos.